Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Juliano e hoje nós temos uma aula de arte. Vamos iniciar a nossa aula? Como vocês sabem, eu sempre trago um pensamento, uma reflexão que nos ajuda aí na nossa aula. É que esse corpo humano é reciclável. Amando, fica mais amável. Arnaldo Antunes. O poeta nos traz uma reflexão sobre o corpo humano. Estamos falando sobre o corpo humano nas artes, nas nossas últimas aulas. E aí, será que o corpo humano ele é reciclável? Ele muda de acordo com os sentimentos que ele possui? O poeta afirma que amando, o corpo fica mais amável, ou seja, fica mais bonito, fica mais cheio de sentimentos. É uma frase que nos chama a atenção, um poema muito bonito, não é mesmo? Então, o título da nossa aula é O Corpo Humano, Cor e Movimento. Eu gostaria que agora vocês pegassem o caderno de anotações, a caneta, e vamos tomar nota da data e o título da aula de hoje. Vamos lá? Anotaram? Eu espero que sim. Vamos continuar? Vamos recordar um pouco sobre o que falamos no último encontro. Falamos sobre como o corpo humano é tratado de maneira científica nas nossas aulas, não é mesmo? Falamos que a preocupação não é na ciência de mostrar o corpo com toda a sua sentimentalidade, a sua beleza, a sua poesia. O compromisso é em tratar da sua funcionalidade, não é mesmo? Ou seja, ali nós temos imagens do sistema muscular, o sistema esquelético, o sistema digestório, e ali não temos qualquer preocupação com a beleza, a sentimentalidade do corpo humano. E também temos uma pergunta ali. Como que o corpo humano então é representado nas artes? Obviamente, de uma maneira diferente. Aí nós vamos fazendo um apanhado, levantando situações onde o corpo humano aparece representado nas artes, desde muito antigamente
até tempos mais atuais. Então ali nós temos lá na antiguidade a arte rupestre, que é aquela arte feita nas paredes das cavernas, mostrando ali o cotidiano humano em situações da vida, não é mesmo? E vejam, ali não havia ainda preocupação em detalhar a forma humana. A preocupação era de deixar registrado como ocorriam as ações, as situações em que eles viviam, situações relacionadas à caça, aos utensílios utilizados, ao convívio com os animais. Então, por mais que não tenhamos contato com um tanto de detalhamento da forma humana, é possível diferenciar ali o corpo humano dos animais, por exemplo, ou alguns utensílios que são utilizados para aquelas pessoas naquele momento. Então, essa é a arte rupestre. Com o avançar aí do tempo, foram criadas outras situações, até mesmo a elaboração de esculturas. A Vênus, de Willendorf, também é uma obra de arte que é datada de milhares de anos atrás. Vejam ali a representação do corpo feminino, as formas volumosas. Então, o corpo já começa a ser retratado com um detalhamento maior. E o que chama a atenção nessa obra é justamente as formas elas serem bem maiores do que o corpo humano normalmente é apresentado e nos faz pensar sobre qual era o padrão estético naquele momento. Então, as mulheres eram valorizadas justamente pela sua capacidade reprodutiva. Por isso, seios volumosos, o quadril mais largo. Então, a arte, então, representava um padrão de beleza de um determinado momento. E outros povos também tinham técnicas e formas muito peculiares, muito específicas de representar o corpo humano. Os egípcios, por exemplo, representavam em suas pinturas o corpo humano parte de frente e parte de perfil. Recordam disso? O rosto, ele ficaria de perfil. Contudo, os olhos sempre de frente. O tronco de frente e as pernas e pés de perfil. Então, havia uma preocupação em representar a figura humana com essas características. Tanto é que essa forma de pintura recebia um nome, a lei da frontalidade, o respeito a essa representação, parte de frente e parte de perfil. Isso não acontecia nas esculturas. Vejam, as esculturas egípcias eram representadas de frente e sem qualquer expressão facial. Isso é uma característica marcante também. E quem eram essas figuras que normalmente eram representadas nas artes? Os faraós e os deuses. Os faraós, que ocupavam lugares de reis naquele lugar, naquele reino, eles ocupavam uma posição de destaque. Então, eles só estavam abaixo dos próprios deuses. Inclusive, eles eram encarados pelos egípcios quase que como deuses. Por isso, eles eram representados com destaque nas obras artísticas. E os gregos e os romanos? Eles também valorizavam muito as formas físicas. Tanto é que que esse povo representava o corpo humano, na maioria das vezes, nu, com o corpo à mostra. Não havia a presença de roupas, justamente por valorizar o corpo em toda a sua plenitude. A forma física e o exercício físico eram muito valorizados pelos gregos e pelos romanos. Vejam ali na imagem que aparece na tela de vocês, a obra Hermes Ludovisi. Ali, o personagem não está vestido, ele está despido. E ali podemos perceber os seus músculos e toda a sua forma física, a valorização do físico. E isso ocorre em outras obras, como, por exemplo, Afrodite de Capua, onde a personagem feminina também está com o peito nu, valorizando a forma física.
E isso acontece em outras obras, como o Lançador de Discos. E isso se dá até um período histórico que nós chamamos de Idade Média, quando a igreja começa a ter muito poder, e aí essa valorização do corpo humano acaba caindo em desuso. Os artistas não expressam mais o corpo humano da mesma maneira, porque nesse momento histórico, o que era importante seria a própria igreja, o valor dado à igreja e o seu poder. Então, nós podemos perceber ali na tela de vocês algumas imagens que representam esse poder da igreja. Vejam, nós temos ali uma obra onde um rei está sendo coroado, né? E ele está sendo coroado pelo próprio Papa, o Papa Leão III, que naquele momento era a representação, o representante oficial da Igreja Católica. Então percebam como que a Igreja estava relacionada com o poder naquele momento. Também era muito forte a noção de pecado, a ideia de pecado. Logicamente, o corpo nu nunca seria representado nesse momento. A valorização da igreja, o corpo, que era uma coisa humana, uma coisa terrena, não deveria ser valorizado. Então, as imagens que eram consideradas sagradas eram representadas pelos artistas. Normalmente traziam narrativas religiosas. Então, a preocupação naquele momento não era mostrar o corpo, e sim toda a história que envolvia uma determinada narrativa. Na obra que vocês estão vendo na tela, aí, vocês têm lá a ressurreição de Lázaro. Temos lá o personagem voltando do mundo dos mortos. E ali é uma narrativa bíblica. Muitas pessoas conhecem essa história. Vejam que o que se tem importância nesse momento é mostrar todo o contexto, a narrativa, e não propriamente o personagem humano. Não é o corpo humano, o detalhamento desse corpo. Então, o que envolve a narrativa são outros elementos, como, por exemplo, as roupas, o cenário. São outros elementos que chamam mais a atenção de quem vai apreciar essa obra. Temos ali, depois do fim da Idade Média, o Renascimento, quando os artistas voltam a representar o corpo humano, justamente por se voltar para aquele olhar greco-romano, onde a forma física era valorizada. Só que nesse momento, no Renascimento, ele recebe esse nome justamente por trazer ideias novas, por existir um renascimento das artes, pelo fato de que o Renascimento irá representar o corpo humano de uma maneira um pouco mais natural. Então, diferentemente lá da época clássica, das artes clássicas, gregas e romanas, o corpo humano poderia ser tratado da maneira como ele realmente era. Por isso, ali no caso, a personagem feminina tem formas que não precisam estar relacionadas a um corpo pleno, com músculos à mostra. Então, mostrando como era o corpo na sua realidade. Vejam que a obra que nós temos na tela é O Nascimento de Vênus. Falamos bastante sobre esse nome na última aula, não é mesmo? Vênus é uma deusa grega, deusa do amor e da beleza. Uma deusa romana, perdão. A deusa grega se chama Afrodite. Ambas têm um mesmo significado, representam o amor e a beleza. Nesse caso, a Vênus surge para a humanidade mostrando toda a beleza do seu próprio corpo. Então, no Renascimento, volta-se a pensar no corpo como algo belo. Pedimos, inclusive, para que vocês fizessem um esboço de um desenho, não é mesmo? E nós fizemos 2 etapas de um desenho, mostrando como que eu posso fazer um esboço, iniciar o traçado. Recordam disso? E aí, será que vocês conseguiriam fazer um traçado mais aprimorado, formando um corpo humano completo?
que seria a terceira figura mais à direita da tela de vocês? Será que vocês conseguiriam fazer isso? Eu vou dar um tempo para que vocês façam esse desenho. Vamos lá? E aí, conseguiram? Eu espero que sim. Vamos dar continuidade? Então, vocês perceberam que no primeiro esboço do desenho, nós tínhamos ali a presença das articulações. As articulações são importantes para dar movimento ao corpo. E um desenho precisa de articulações para exemplificar esses movimentos, não é mesmo? Então, falaremos muito sobre isso, sobre movimento no corpo humano, na representação em todas as artes. O movimento nas produções artísticas. Um autor que se destaca quando falamos de movimento é o Edgar Degas. Ele foi um pintor impressionista francês consagrado por suas pinturas femininas, sobretudo pela série das bailarinas e também pelo efeito de movimento retratado em suas obras. O Edgar Degas era francês e ele tinha uma vocação para desenhar, para pintar personagens em movimento. Tanto é que ele se destacou por desenhar ali diversas obras que representavam bailarinas. Tanto é que ele é reconhecido por muitas pessoas como o pintor das bailarinas. Ali na tela de vocês, nós temos uma obra. O balé clássico. Vejam que é uma pintura, né? A óleo, e nós podemos verificar as personagens no momento de um ensaio. Então, o Degas ele se comprometia sempre em mostrar essas personagens e nas mais diversas situações, mas sempre envolvendo a arte da dança, a arte do balé. Aqui também temos o momento em que a bailarina está nesse ensaio, também uma pintura a óleo, e vejam os traços. O Degas, ele necessariamente não tem a necessidade de mostrar a realidade com detalhes. Ele mostra mais a situação. Por isso, esse gosto dele por mostrar o movimento. Conseguimos perceber, captar o movimento do personagem na obra do Edgar Degas. Aqui também temos outra obra, O Vestido da Bailarina, e essa pintura é em pastel sobre tela. O que isso quer dizer? Perceberam que ali, ao lado da obra, O Vestido da Bailarina, nós temos uns blocos coloridos. Aqueles blocos são chamados de pastéis, porque eles são outra forma outra técnica de pintura. Aquele bloquinho que lembra ali um giz de cera, na verdade é um pastel. É uma outra maneira de pintar, que não é o que a tinta não precisa do pincel para ser levada à tela. Então, os traços do artista acabam sendo um pouquinho diferentes. Eles, em alguns momentos, talvez não consigam atingir o nível de detalhamento, talvez, do que o pincel e a tinta a óleo, ou outro tipo de tinta, não é mesmo? Aqui nós temos uma das obras mais clássicas do Edgar Degas, Bailarina de 14 anos. Interessante é que essa obra ela foi construída em partes. À esquerda de vocês, nós temos o esboço dessa obra, quando Degas pensou
nessa escultura. Então ele fez uma pintura, né, ali com pastel. Nós podemos perceber a bailarina de costas. Ao lado, no lado direito de vocês, nós temos a escultura. O Degas não era somente o pintor, ele também era um escultor. E nós temos a escultura em cera. Vejam ali o semblante da personagem, a expressão facial, não é mesmo? E a posição que ela está. Lembrem, estamos falando muito sobre movimento nas artes plásticas. Então, o que vocês acham que a personagem está fazendo naquela situação? Parece estar agradecendo o público, parece estar numa posição onde está recebendo os aplausos, algo assim, não é mesmo? Essa é uma das obras mais emblemáticas do Edgar Degas. Aqui temos uma frase dele. A arte não é o que você vê, mas o que você faz os outros verem. Interessante isso, não é mesmo? Então o Degas não se preocupa em colocar no papel ou esculpir algo que alguém vai ver somente, e sim algo que alguém vai ver a partir daquele sentimento. Então a arte precisa estar carregada de algo mais do que a forma pura e simples. Ela tem que apresentar um sentimento. Agora temos um exercício aqui. Qual das obras utiliza a técnica de pintura com pastel? Lembrem que falamos sobre isso. O pastel é uma técnica de pintura, diferente da tinta com pincel. E aí? Qual delas possivelmente ali foi criada com pastel? Eu vou dar um tempo para que vocês pensem sobre isso. Vamos lá? E aí, pensaram sobre isso? Então, a tela que foi pintada com pastel foi a segunda. Percebam que os traços, eles são menos detalhistas. Os traços são mais espaçados. Isso mostra uma diferença entre as técnicas. Uma não é menos importante do que a outra. São técnicas diferentes. E agora nós vamos falar sobre um outro artista que se destacou nessa questão do movimento. Temos ali na tela de vocês o Keith Haring. Keith Haring foi um desenhista e ativista social norte-americano. Sua arte pop e seus grafites ganharam grande destaque no metrô de Nova York nos anos 80. Olhem que interessante. O Keith Haring, ele é um artista que apreciava a arte urbana, a arte que é acessível a todos. Por isso mesmo, ele se enquadra aí nesse movimento da pop art, dessa arte popular. Os seus desenhos, basicamente, tinham uma inspiração nos desenhos animados. Ele era fã, por exemplo, dos personagens da Disney, como o Mickey. Inclusive, o Mickey foi uma referência em muitas das suas obras. Ali nós temos uma imagem do Kate produzindo lá no metrô. É interessante pensar que o metrô é um local por onde passam muitas pessoas ali durante o dia. Então, quando as pessoas têm acesso a esse tipo de arte, elas não vão precisar se locomover, ir até uma galeria de arte, um museu, para ter acesso a ela. Elas podem apreciar uma pintura em qualquer lugar da cidade, como, por exemplo, o metrô. E ele se enquadrava justamente nesse tipo de arte, a arte que é o grafite.
essa pintura, então, em muros, em fachadas. Aqui nós temos uma outra tela que mostra uma produção do Kate. Olhem ali, Melhores Amigos é o título dessa obra. Percebam que além de tratar do movimento, ele abusa de cores vivas, cores que chamam a atenção aos olhos. O amarelo, o vermelho, o lilás, são cores mais fortes, não é mesmo? Cores quentes, inclusive. Então, ali nós podemos perceber as características do artista, além desse traçado mais suave. As formas eram muito mais suaves. Vejam que a silhueta do corpo humano ela é construída de uma maneira um pouco mais simples, porém com muito valor. Nós temos aqui uma outra obra, que é um pôster, e ali mostra vários personagens. Alguns elementos nos fazem ter certeza de que os personagens estavam em uma ação que envolve uma dança, não é mesmo? Justamente ali a presença do movimento constante nas obras do Herring. Uma das suas obras mais reconhecidas, que acabou se tornando quase uma assinatura, ou seja, uma obra tão marcante que representa o artista, é o Bebê Radiante. Verifiquem ali também um bebê engatinhando, né? Um ser humano, bebê, uma criança, também em movimento, né? Engatinhando. E radiante justamente pelos traços que estão ao redor ali, né? Mostrando que ele pode emitir raios ali, algo como raios. Também temos uma outra obra emblemática e que chama a atenção justamente pela mensagem que ela traz. O Kate Herring, ele era um defensor da causa contra o HIV, né? Ou repensar as atitudes em relação ao avanço da AIDS no mundo. As suas maiores produções surgiram na década de 80, quando o mundo estava envolvido aí nessa epidemia de AIDS. Então ele trazia essa mensagem, essa reflexão. Vejam, ali nós temos em inglês ignorância igual a medo, silêncio igual a morte. Então o Herring nos faz pensar sobre as ações humanas em relação a um problema da atualidade naquele momento. Olha o que o Kate Herring fala. A arte celebra humanidade. A arte celebra a humanidade, em vez de manipulá-la. Então, o Kate Herring, ele tinha essa preocupação de não manipular as pessoas, e sim celebrar as pessoas. Mostrar que as pessoas eram algo de bom para o planeta, para toda a humanidade. Agora eu quero convidá-los a um exercício. Peguem aí o caderno de vocês e registrem. Escreva suas impressões sobre a obra. Aquela obra que acabamos de ver. Eu gostaria que vocês escrevessem. O que vocês pensam a respeito dela? O que vocês entendem com aquelas pessoas que aparecem ali representadas, né, as formas humanas? Existem alguns elementos como um X, não é mesmo? No centro ali da forma. Também temos os personagens com os braços, ora nos olhos, ora nos ouvidos, ora na boca. O que será que isso quer dizer? Eu vou dar um tempo para que vocês registrem a questão e já respondam na sequência. Vamos lá?
E então, conseguiram? Eu espero que sim. Vejam, todas as impressões que vocês colocarem no papel têm a ver com aquilo que vocês acreditam que possa estar sendo transmitido na obra. Então, são informações muito particulares. O que você conseguiu absorver a partir da leitura dessa obra. Então, algo que chama bastante atenção é o fato de que os personagens, em alguns momentos, colocam as mãos sobre os olhos, em alguns momentos sobre os ouvidos e também sobre a boca. Será que não é uma ideia de refletir sobre não vejo, não falo, não escuto? E o artista tinha um tema recorrente, conforme falamos anteriormente. Discutir o crescimento, né, o aumento da AIDS naquele momento em que ele representava a sua arte. Então, será que ele não estava tentando falar sobre isso? Então, aí, cada um de vocês vai responder de uma maneira. Certo, pessoal? Vamos seguir? E agora eu tenho uma outra proposta. Vejam ali na tela de vocês. Tente registrar um dos movimentos inspirados na obra de Keith Haring. Então, temos diversos personagens ali na obra ao lado. E cada um deles está fazendo um movimento, certo? Eu gostaria que vocês fizessem um registro de algum desses personagens e o movimento que eles estão executando. Ou seja, eu queria que vocês recriassem parte dessa obra no papel. Vocês não precisam nem se preocupar com o enunciado desse exercício. Basta registrar. Se possível, deixem registrado também o nome do autor que vocês se inspiraram, no caso ali o Keith Haring. Vamos lá? Eu vou dar um tempo para que vocês façam essa atividade. E então, conseguiram fazer o registro? Eu espero que sim. Escolheram qual desses movimentos? São todos muito interessantes, não é mesmo? Todos lembram um personagem envolvido em uma dança, não é mesmo? Vamos continuar? Nós vamos falar agora do Alberto Giacometti. Vejam, Alberto Giacometti foi um escultor e pintor suíço, o mais famoso nome entre os escultores surrealistas, criador de uma obra plástica que percorreu a escultura, a pintura e a cenografia. Olhem que interessante. O Alberto Giacometti também era pintor, escultor, ele era envolvido em diversas artes. E interessante é pensar aqui que ele era um surrealista, ou seja, ele era uma pessoa que se preocupava em construir algo que não tivesse nada a ver com o realismo. Não precisava se preocupar com o realismo, era o contrário. O surrealismo é muitas vezes representado por aquilo que nós entendemos como um sonho. Imagine o sonho mais fantástico que você possa ter representado em uma tela, em uma escultura.
Então, os surrealistas, eles têm essa preocupação, trazer para o concreto aquilo que seja impossível à vida humana. Aqui nós temos uma obra do Alberto Giacometti. 3 homens caminhando. Olhem que interessante, as formas alongadas. Conseguimos facilmente perceber pelas partes do corpo, as pernas, o tronco, os braços, a cabeça, que se trata de uma forma humana. Contudo, ela se distingue, ela é diferente por ter proporções diferentes. Ela tem proporções muito específicas, aquele corpo alongado, fino, pernas bastante alongadas e finas, assim como os braços. Então, essa é uma assinatura, uma característica da obra do Giacometti. Construir personagens com essas características. Aqui uma frase do Alberto Giacometti. Só a realidade me interessa. Olhem que interessante. Ele é um surrealista. E em algumas das suas entrevistas ele fala assim, que só a realidade o interessa. Muitas dessas entrevistas ele dava para explicar ou justificar a sua obra. O fato é que a grande maioria dos artistas não gosta de ser enquadrada em um determinado tipo de manifestação artística. Eles gostam de ter uma característica própria, de ter a sua arte como única. Então, talvez isso justifique o fato de que, muitas vezes, aquilo que eles colocam para explicar, justificar todas as suas produções, seja diferente da maneira como as outras pessoas enxergam a sua arte. Aqui, nós temos uma atividade. Então, eu gostaria que vocês voltassem ao caderno de vocês e registrassem. Que título você daria a esta obra de Alberto Giacometti? Então, temos ali uma obra fotografada, uma escultura fotografada. E aqui nós temos que refletir. Que título nós podemos dar a essa obra? Que título você daria a essa obra? Vamos lá? Pense sobre. E aí, que título vocês dariam a essa obra? Provavelmente algo que tem a ver com caminhar, com movimento, não é mesmo? Afinal de contas, ali temos um indivíduo caminhando. E agora, inspirados na obra do Giacometti, eu tenho aqui a sugestão com um vídeo, para que nós possamos fazer uma produção nossa, que tenha as características aí do artista. Vamos lá? Vamos assistir o vídeo? Vamos fazer a nossa representação do corpo humano? Vejam, aqui nós temos a nossa representação. Uma figura que apresenta articulações que possibilitarão o movimento. Vejam. Vamos à nossa lista de materiais? Nós iremos precisar de papel alumínio, desses que usamos na cozinha, uma tesoura, fita crepe e um pedaço de papel. Um papel velho, pode ser um papel usado. Primeiramente, vamos precisar amassar o papel, fazer uma bolinha com esse papel. Ela será usada para formar a cabeça do nosso boneco. Vejam, deixem a bolinha bem redonda, certo? Agora, nós iremos envolver essa bolinha no papel alumínio, dessa maneira.
Depois, iremos enrolar o papel e formaremos o corpo do nosso boneco. Vejam. Basta apertar bem. Nessa parte final aqui, nós precisaremos fazer o seguinte: fazer uma dobra, formando uma espécie de gancho. Vejam. Esse gancho será útil no momento de conseguir fazer o encaixe das pernas. Percebem? Outro pedaço de papel alumínio, iremos fazer as pernas. O mesmo processo. Basta enrolar um pouquinho para poder amassar e aí sim conseguir iniciar a moldagem das pernas. Isso precisa ser feito com cuidado, para não rasgar o papel. Agora vocês irão dobrar isso ao meio, para que as pernas tenham o mesmo tamanho. Basta fazer um encaixe aqui, certo? Agora, iremos precisar da fita crepe. Vejam, vamos colar aquele ganchinho que formamos anteriormente. Envolvam a fita crepe no corpo do boneco. Ainda precisamos fazer os braços. Próxima etapa, então, é formar os braços. Dobre um papel alumínio para aí sim começar a amassar. O mesmo processo será feito. Você precisa encontrar o meio. Vejam. Agora, vamos colocar os braços na altura onde seria o ombro. Basta fazer esse movimento. Para fixar, vamos colar com fita crepe. Vamos usar a fita crepe, conseguindo aqui fixar os braços. Agora que já temos o boneco moldado, podemos pensar em uma ideia de movimento. Vejam, são os mais diversos. Você poderá pensar em movimentos diferentes para indicar uma ação desse boneco. Certo, pessoal? E aí, gostaram do vídeo? Eu espero que vocês tentem fazer em casa. Os materiais são muito fáceis de serem encontrados nas nossas casas, não é mesmo? Bom, pessoal, por hoje vamos terminando a nossa aula por aqui. Já deixamos marcado o nosso próximo encontro, certo? Até lá, tchau!